Pronto, já está gravando via Windows. Pode começar, junto, assim que a Gisele entrar, tá? Mas espera a Gisele aí. Ela continua sem aparecer. Tá sem imagem, Gisele, mas tem problema Só- não. Mas ela está vendo o trabalho? Sim, sim. Tranquilo. A minha câmera às vezes dá esses paus aí. Posso apresentar então? Começar? Pode sim, Jonathan, fica à vontade. Você tem até 20 minutos, tá? Peraí. Aguenta aí, só para uma janela. Ai, caramba. Agora o meu que não está apresentando. É a tela inteira ou uma janela? Tanto faz. Ué? Tanto faz, Jonathan. Peraí, eu vou ter que fechar e abrir de novo. Vai lá. Não tá indo, não sei se porque... Vai lá, sem problema. Ai, caramba, agora... Pareci, né? Apareceu. Agora abriu. Estão todos vendo? Todos vendo? Estou. Sim. Então, boa tarde, meu nome é Jonathan Ost, vou apresentar minha defesa do meu artigo, que chama-se A Insustentabilidade Urbana Acarretada pela Baixa Densidade aplicada à cidade de Sinop, Mato Grosso. Agradecer aí meu orientador, professor Dr. João Carlos Sanches, e eu queria começar com uma frase que foi como me marcou meu início aqui da cidade. Meu Deus, mas que cidade linda, ano novo eu começo a trabalhar. Não estava exatamente no ano novo, eu cheguei em janeiro, mas eu olhava Sinop com os outros olhos, então olhava, nossa, como são largas avenidas, eu vim do norte do Paraná, era tudo tão apertadinho, tão estreito, o trânsito caótico, né, e via as pessoas reclamarem em estacionamento, falava, mas aqui tem muita coisa. Aí durante o começo da pós, nós tivemos o segundo módulo, acho que o módulo da Gisele, que nós tivemos que fazer um outro artigo referente a um bairro mais afastado, chamado o Jardim do Ouro. Depois ela deu mais um módulo, um outro artigo, onde nós pegamos aquela região do Alto da Glória, Cidade Jardim América, Cidade Alta. Aí eu comecei a perceber, falei, isso daqui tá dando um problema. Aí tivemos a disciplina do João, de planejamento sustentável, aí ele fez, nós fazemos um trabalho relacionado com a planilha LEED, de como poderia ver se o nosso bairro era sustentável ou não. Eu morava no Paraíso, falei, poxa, meu bairro tem tudo. Tem escola, tem hospital, tem creche, tem posto de saúde, né? E comecei a fazer o levantamento e aquilo lá me assustou. Falei, não, mas não tem nada de sustentável. Então eu comecei a gerar esse problema como base do meu artigo. Por quê? Após a Revolução Industrial, nós começamos a ter demasiadamente o uso do automóvel, né? Nós tínhamos na Revolução a casa, todas elas próximas, as pessoas apinhadas de gente para tentar sem ventilação, sem iluminação. Isso daí foi gerado como uma questão ruim, como se fosse a densidade uma coisa péssima para a cidade, né? Porque as pessoas ficavam muito doentes e começaram a ter outros pensamentos, da cidade ser mais aberta, através do Ebenezer Howard, com as cidades jardins. Então, no século XIX, ocorre a revolução do automóvel, e as pessoas começam cada vez mais a usar esse benefício, né, pro meio da sociedade. Então, eles começam a pensar que é uma coisa muito boa. Vou morar longe, vou morar distante do meu trabalho, eu tenho dinheiro, eu pego meu carro, vou e volto. Um pouco mais à frente, a Carta de Atenas do Le Corbusier, eles começam a ter a ideia de seccionar a cidade. Então, vamos fazer a cidade que tem um espaço para lazer, trabalho, moradia, indústrias, mas isso seria bom futuramente, né? Então, os americanos começam o American Way of Life. Nós somos ricos, vamos morar nas franjas urbanas porque eu possuo meu carro, mas o que isso daí vai gerar de problema para a cidade? Eles não tinham a ideia mesmo, porque eles estavam começando uma coisa nova, não sabiam da questão do petróleo, que vem a partir de 1970, que começam a discutir mais friamente. Então, eles começam a modificar as antigas cidades, por exemplo, Veneza, que é toda pequenininha, as pessoas andando a pé,
em relação a essa baixa densidade urbana, que seria muito bom, e nós temos esses problemas numa cidade, por exemplo, americana chamada Baltimore, que as distâncias são muito grandes geradas por esses bairros, né? Então, o começo da minha revisão bibliográfica, eu comecei a estudar sobre densidade urbana. Então, o que é uma cidade compacta? Quais os benefícios e os malefícios que trazem uma cidade totalmente compacta? Então, a questão dos serviços. Hoje eu já vejo Sinop, que nem eu falava que eu morava num bairro mais ao centro, eu tinha o recolhimento de lixo 3 vezes por semana, agora são 2. Eu moro aqui no Aquarela, então já é bem mais disperso. E qual a dificuldade para mim sair daqui do centro para eu trabalhar? Eu já dependo muito do automóvel para utilização em acompanhamento de obras. Mas no meu dia a dia, como que se tornou isso? Então, o Zimitrot e De Angelis falam que uma densidade habitacional ideal seria entre 200 a 330 habitantes por hectare. Porque se for uma coisa muito alta também começa a gerar congestionamento, poluição, criminalidade. E que nível que está Sinop? Né? Então, os estudiosos hoje viram que a densidade é uma chave ideal para a cidade sustentável. A Jane Jacobs já citava isso em 1960. Então, por que nós, não arquitetos, mas sim uma jornalista foi para pensar, olha o balé da cidade, olha como a cidade sobrevive. E Sinop, como que ela está sobrevivendo? Eu estou num bairro que, teoricamente, tem uso misto, mas eu tenho uma hamburgueria, 2 faculdades, a Unemat e a FACIP. Eu achei que eu fosse trabalhar aqui na FACIP Aquarela, por isso que eu acabei comprando terreno para cá. E isso daí está me gerando essa densidade suficiente para que ela seja sustentável. Na frente do meu condomínio, eu estou achando que hoje a gente mora em bairros fantasmas. Eu tenho, na frente da minha avenida, chama-se o novo condomínio Alameda. Então, toda noite eu olho, olha que coisa linda. Todos os postes ligados, a infraestrutura urbana toda funcionando, e não tem um morador. Não tem ninguém lá. Tem umas 10, 15 casas construindo e ninguém mais mora. E o que vai gerar isso para a cidade? Qual que é o custo que vai ser da manutenção futura de iluminação, água, esgoto, que ainda nem temos aqui para falar muito bem, a questão da malha viária, né? Então, comecei a analisar esses bairros em Sinop. Eu estou falando de uma região um pouco mais rica, mas então vamos voltar. Quando eu cheguei lá, meu Deus, que cidade linda, eu entrei no primeiro bairro no Alto da Glória. Quando eu cheguei no Alto da Glória, bem-vindo a Sinop, eu falei, nossa, mas que lugar esquisito, falaram que era tão bonito aqui. Aí eu comecei a andar, falei, não estou no centro de Sinop. Aí eu comecei a me deparar com a distância, 14 quilômetros para eu sair do Alto da Glória para chegar à cidade. Eu morava em Arapongas. Arapongas a Apucarana são 11 quilômetros. Arapongas, Rolândia, são 14. Então, será que é sustentável para a pessoa morar lá? Como que ela vai se deslocar? Como que vai dar esse deslocamento? E a partir de aliar esse deslocamento, essa questão com a sustentabilidade, pela questão do gasto dos combustíveis dos automóveis, como que funciona o transporte coletivo aqui, que é muito deficitário, então vai ter um ônibus que vai passar lá uma vez no dia, daqui 1 hora ou 4 horas, como que vai se dar isso daí? Né? Então, passando para densidades sustentáveis, cidades sustentáveis, voltando a dizer a Jacobs, como a diversidade, a importância dos bairros. Então, quando ela briga com o Robert Moses, que ele quer lá rasgar Nova York inteiro e fazer prédios e prédios, mas acaba abandonando, porque os prédios eram geralmente de moradores residenciais. Aí como que ele ia ver o cara da frutaria, o quitandeiro, o cara do açougue? Então isso gerava uma facilidade deles de um acompanhar o outro, porque ela sabia, se ele encontrasse o açougueiro e desse um bom dia para ele, estava tudo certo. Então, teoricamente, os bairros conseguiriam ter uma segurança entre os próprios moradores, né? Mas isso tudo foi destruído por esse carro modelo T. Quando a Henry Ford lançou o carro, então eles começaram a lançar o domingo para que você possa usar o seu carro, usufruir da cidade para você andar. Só que indiretamente acaba gerando essa maior queima de combustíveis, né? Então vai gerando problema sustentável para essas cidades. O Yangel vem com a questão do sedentarismo. Então, o que as pessoas, ele fala? As pessoas hoje vão de porta em porta praticamente de carro. Eu vou citar mais à frente a questão do custo que ele põe
que eles fizeram um estudo em Copenhague de quanto que custa isso para a sociedade, quanto que custa a pessoa andar 1 quilômetro de bicicleta e quanto custa ele andar 1 quilômetro de carro. Então, eles propõem todos esses filósofos, vamos dizer assim, esses escritores, Ruskin, Jacobs, Yangel, requalificar o espaço urbano para que nós possamos usar um adensamento maior, para que nós possamos percorrer menos distância, e que essas cidades sejam feitas para as pessoas, e não para o automóvel. Ele cita para a gente que a distância ideal para você, a velocidade ideal para você caminhar dentro de uma cidade, igual Veneza, são 5 km por hora. E Sinop, como que está isso daqui? Em Sinop você passa pelas avenidas, o básico 60, o meu bairro são 40 quilômetros, mas você consegue aproveitar isso daí comercialmente, né? As pessoas só vão olhando, passando. Eu dou um exemplo dessa loja que está próximo à Facip, que era para ser a loja extensa. Faz 2 anos que está parado lá, mas como que a pessoa vai ter o interesse de alugar um local que é longe de tudo, que as pessoas dependem extremamente do carro? Um dos problemas que até uma aluna minha apontou desse novo Machado, por exemplo, Supercenter, falou assim: professor, você viu que no Machado não tem entrada para pedestre? Eu não tinha reparado, realmente não tem. Então, você vai de carro ou você vai de carro? Então, cada vez mais a nossa filosofia de vida, aí, esse American Way of Life, começa a nos impor. Eu preciso do carro, eu tenho que ter o carro, eu vou dirigir o carro. Então, a questão do status, eu tenho um carro melhor, né? Então, isso vai gerando diversos problemas. Então, os principais objetivos do meu artigo era mostrar que isso daí vai se tornar insustentável. A cidade vai ter muitos problemas futuramente com essa questão, tanto do meio ambiente, que a gente acaba degradando para ter uma melhor possibilidade de venda, um maior uso de terrenos para usufruto próprio, né, que é uma coisa, um pensamento extremamente privado, difere do coletivo. E quais são os objetivos? Como que a gente poderia melhorar isso aqui dentro de Sinop através do próprio planejamento urbano? Então, a metodologia que a gente estudou para aplicar foram através de 5 passos. O primeiro era o estudo todo ele está relacionado ao século XXI, do crescimento de Sinop, né? Então, eu analisei as imagens do Google Earth em 2004, 2009, 2013, 2016 e 2020, de forma que desse mais ou menos 5 anos de distância entre um e outro, só que os números para a cidade, por exemplo, que nós tínhamos conversado, 2005, 2010, não tinha. Então, por isso que eu escolhi esses anos que eu obtinha as melhores imagens. Aí, depois do segundo passo, eu fiz o levantamento dos loteamentos aprovados pela prefeitura. Então, a prefeitura de Sinop disponibiliza um link, né, que eu vou lá, abro e baixei todos os 201 loteamentos, se eu não me engano, que tem desde essa época aqui, pós-2000, né, 2004, que eu comecei a localizar eles. Então, para ver o tamanho de quanto nós crescemos essa mancha urbana, o quanto que a gente está gerando de densidade para esses espaços e o quanto de arruamento que a gente está gerando. Né? Então, o terceiro passo foi essa extração, a área dos loteamentos e arruamentos. Por que arruamento e não asfaltamento? Os projetos novos, hoje, todos eles são separados. Rua, tantos metros, asfalto, tantos metros ou tantos quilômetros. O problema é que antigamente não tinha. Então, para mim, ficou inviável para que eu pudesse ir bairro por bairro, medir as calçadas, porque muitos projetos só têm lotes, né? As regularizações de chácara só tem uma rua no meio. Então, ficaria inviável para que eu pudesse fazer o levantamento da cidade inteira, que ela acaba sendo muito grande, muito extensa. Depois, geramos os gráficos no Excel, né, para mostrar onde que está esse crescimento, de que forma que ele dá, qual o tamanho. Geramos uma curva, uma equação da reta para mostrar para onde a gente está indo, e depois eu voltei ao referencial bibliográfico para mostrar, tentar equacionar através do Davidson e Ascioli o que vai ser bom ou o que vai ser ruim devido a essa densidade gerada através da nossa malha urbana. Então, esse era o primeiro projeto urbanístico, né, que foi feito por, segundo Santos, a fonte aqui, foram feitos para a cidade. Então, esse é o perímetro, a casinha que a gente conhece, que era para ter Sinop. Isso é muito preocupante, porque Sinop foi feita uma cidade de ter 150 mil habitantes.
E hoje, pela população estimada do IBGE em 2020, nós estamos com 146.005 habitantes. Então, nós crescemos a nossa malha viária praticamente em 3 vezes. Então, esse vermelhinho que vocês veem aí na tela era o perímetro inicial, 0,23 km² para 150 mil habitantes. A nossa malha hoje está com 0,81 km², isso tudo extraído através do CAD e apresenta somente 146 mil habitantes. Então, aqui a gente consegue notar, à esquerda, o bairro do Alto da Glória até o Camping Clube, 37,5 km, praticamente cidades vizinhas, né? Não a mesma cidade. Depois da evolução que eu fui dando, o estudo que nós fomos construindo através desses levantamentos, eu tentei mostrar aqui o que era essa malha existente inicial, né? Essa mancha aqui que ela está toda em cinza, e depois começamos a estudar o que foi feito em 2004, em 2009, em 2013, 2016 e até 2020. O que eu analisei com esse gráfico é que ela não cresce predominantemente para norte, sul, leste, oeste, mas todo ano ela vai crescendo para todos os lugares. Então, se eu tivesse analisado todos os nomes das consultoras, loteadoras que estão desenvolvendo, uma loteadora predomina para um lado, outra para o outro, que eles já devem ter os terrenos, só que eles estão cada vez mais jogando as pessoas para longe da cidade. Então, isso vai me gerar um problema de densidade muito grande pela questão da infraestrutura pública. Então, fiz o primeiro, uma análise da taxa do crescimento. Então, dos anos 2000, beirávamos 80 mil pessoas, era 78 alguma coisa, eu coloco no artigo a quantidade certinha. E 2020, fomos para quase 146 mil. Então, 92% de aumento em 20 anos. Até que ponto a gente vai dar isso? Então, o quanto que a gente está crescendo? Não poderia ser utilizado todo aquele mesmo ambiente, tá, para colocar mais pessoas através de uma edificação de uso misto, com aproveitamento maior do coeficiente de aproveitamento do local. Depois eu fui fazendo uma análise para uma fórmula de crescimento populacional aritmético. Então, essa população foi estimada que eu tinha em 75 mil, que eu pus no gráfico passado, ela passaria, por exemplo, para o ano de 2023 para 162 mil, para 2026 179 mil, e 2030 poderíamos ter na casa de 200 mil habitantes para Sinop. Ela foi feita através dessa fórmula. Aqui é uma planilha que eu utilizei ela pronta da internet, mesmo para dar os dados, atualizar os dados da cidade, para chegar a esse resultado de quanto ela está crescendo. Então, a área está variando, então a gente está ocupando cada vez mais a questão da cidade. Então, se nós estamos crescendo população, estamos crescendo mancho urbano, estamos crescendo os arruamentos, só que nós estamos diminuindo a densidade demográfica. Então, nós estamos usando mais espaço para menos pessoas. E o que pode acarretar isso daí para nós? Segundo os escritores, uma densidade baixa seria até 80 habitantes por hectare. É uma densidade média até 160. Então, eu fiz um cálculo. Sinop, hoje, com essa densidade demográfica de aproximadamente 20%, a mancha urbana atual que nós temos, ela poderia ter 1.060.854 habitantes. Então, nós somos praticamente 1/10 dessa ocupação, né? Então, aí a gente começou essa parte a estudar o que são esses problemas acarretados pela baixa densidade. Trouxe algumas fotos, que é realmente aqui no bairro. Então, já tem problema de iluminação, porque a empresa não consegue dar manutenção na obra inteira, na cidade inteira, acaba tendo deslocamento muito alto. Essa ligação na imagem B é da Avenida das Figueiras, também já está tudo queimado. É uma iluminação nova em LED, que eles dizem para durar 10, 20 anos, mas faz somente 2 e já está toda ela defasada. Então, os problemas de esgoto, Sinop que apresenta praticamente a cidade toda com fossa ainda, que é uma coisa que eu achei muito esquisita quando eu achei aqui, né? Porque nossa cidade tinha mais de 90% de esgoto, e eu falei, mas como assim usam fossas, né? Achei estranho
até começar a entrar no ritmo, entender o que acontecia ou não. A questão da água, teve essa reclamação, por que custa tão caro, mas também pensar na empresa, como ela faz para distribuir, onde que ela vai, tem a central dela para distribuir a água para toda a cidade, né? A questão do lixo que eu propus para vocês antes, então eles acabam passando menos, porque hoje eu moro num bairro que tem uma capacidade para mais de 1.300 lotes, eu tenho provavelmente umas 40, 50 casas, e dessas 50 casas, 10 são à venda, então só estamos aumentando a questão da especulação imobiliária. Os problemas gerados pelo transporte público, aqui nem passa ônibus, então como que você vai pedir para a pessoa utilizar o transporte público se não existe? Todo mundo reclama da Rosa, mas e o preço que ele custa para ele fazer? Então, os estudantes, eles dizem que quanto mais adensado, mais lucrativo vira o negócio do transporte público e, consequentemente, gera menos poluição para a cidade toda. Então, eu estou propondo aqui para vocês todos os levantamentos que eu fiz de loteamentos, arruamentos que a gente está crescendo. Então, nunca diminuiu. Então, essa curva devia estar, elas um pouco mais próximas, né? Porque senão cada vez mais nós vamos usar mais loteamentos, mais arruamento. E uma coisa que eu não consegui depois achar mais, que eu achei muito legal do livro do Mascaró, que ele mostra que 70% do tempo o pavimento asfáltico é ocioso. E se você parar e ficar olhar, sábado e domingo praticamente não uso. No meu bairro, as pessoas vêm para trabalhar ou de moto ou de carro, como eu disse, não tem ônibus, para o carro, fica o dia inteiro e volta no final da rua. Então, por que a gente dá tanto benefício ao carro, ao asfalto, em detrimento que seria melhor para nós, que seria a questão de espaços maiores para os lotes, mais adensados, que tivesse uma vida, que tivesse uma proximidade entre lazer, trabalho, escola, moradia? Então, o que a gente pode oferecer? Quais os malefícios que isso vão acarretar? Então, consequentemente a essa expansão demasiada, eu fui fazer análise também da questão da frota dos veículos. Então, em 2006 possuímos 37.669 carros. A frota em 2020, segundo o site Só Notícias, os outros, todas as fontes são do IBGE. O IBGE realmente, pela Covid, acabou não fazendo essa questão desse último censo em 2020, mas eles apontam 122 mil carros. Olha o quanto aumentou. Então, o que a gente vai fazer? O que a prefeitura está fazendo em alguns bairros do centro? Ali, por exemplo, na Cibipirunas, próximo à Avenida Júlio Campos, eles aumentaram mais e mais estacionamento. Então, cada vez pensa-se menos em transporte coletivo e mais o transporte privado. E a gente vê que não funciona. O problema que gera em São Paulo, por exemplo. Então, todo mundo quer ter o carro para se deslocar. E o que vira aquele congestionamento? Quais os problemas que vão acarretar na saúde da pessoa? O que vai ser bom para a pessoa ficar 2 horas no trânsito para ir, 2 horas no trânsito para voltar? O que vai causar para o meio ambiente? Essa questão da liberação dos gases tóxicos. Outra questão de problema, no bairro de Cidade Alta, quando eu fui fazer o levantamento com a Vanessa do artigo, eu descobri que o bairro tem 1,8 km de extensão. E o que eles têm de ponto de coleta de lixo? Uma espécie de container rasgado e colocado lá na frente. Então todo mundo tem que se deslocar da sua casa, jogar aqui. Beleza, vamos gastar menos gasolina, mas uma pessoa idosa, como que ela vai andar 1,8 km para jogar seu lixo, para pegar o ponto de ônibus, que o ponto de ônibus mais perto, ele está ali na BR-163, na avenida que margeia, me desculpem, mas eu não me lembro o nome. Então, como que a pessoa vai se deslocar? O Yangel fala que a proximidade seria um raio de 400 e 500 metros, então 2 km, como que você vai pedir para a pessoa se deslocar para a cidade trabalhar através de uma bicicleta ou pelo modal a pé? Oi. Jonathan, só porque o teu tempo tá se esgotando para você ir para os encerramentos aí, tá? Bom, então, o que eu cheguei de soluções para corrigir o baixo adensamento, geralmente criado citado também pelo Davidson e Ascioli. Uso do solo criado, IPTU progressivo. Então, como que a gente vai aumentar o densamento de uma região para que proporcione uma maior construção e que gere menos problema com infraestrutura? Porque a gente tem que fazer mais malha viária, mais drenagem, mais asfalto.
o IPTU progressivo, quantos clientes meus não possuem terreno na Alameda, Carpe Diem, Aquarela, tudo pela questão de fazer casa à venda, só gera especulação imobiliária. A regularização dos espaços que já estão realmente prontos, o que poderia fazer para melhorar, investimento no transporte público, então através realmente desse adensamento, e evitar essa baixa densidade que a gente está cada vez mais propondo. Esses condomínios fechados, todos propõem uma utilização de 60%, ninguém pode entrar lá, cada um tem o seu bairro, mora no centro do lote, tem a sua casa, continua com o American Way of Life, sendo que desde 1960 a Jacobs já vem nos dizendo quais os problemas que isso vão acarretar. Então, se a gente olha as coisas boas, por que não vamos olhar as coisas ruins, para que não precisamos nós gastar e atrapalhar a nossa vida futura da cidade, né? Então, a frase aqui do Yangel, se uma pessoa anda 1 km de bicicleta por dia, ela economiza 35 centavos de dólar para o sistema de saúde. E se ela anda 1 km de carro, ela custa 14 centavos para a sociedade. Esse foi o estudo que eles fizeram em Copenhague, e para ter uma ideia de quanto isso seria ruim para a cidade, né? Então, mesmo a questão de saúde, quanto mais nós irmos gastar, a questão da obesidade, que é cada vez mais crescente. Então, o que deveríamos fazer? Maior adensamento, mudar essa questão do plano diretor, regularizar. Vamos saber quanto custa os vazios urbanos e tentar melhorar esses locais, fazendo que a pessoa pegue o terreno e realmente utilize, não fique gerando só especulação imobiliária. Os modos mais sustentáveis, através das ciclovias, dos transportes públicos, e limitar o crescimento dos loteamentos. Eu lembro que em Maringá, quando eu vim para cá em 2014, a cidade podia ter X loteamentos por ano. Por quê? Todo mundo estava abrindo, expandindo, e eles viram que já não dava conta, né, de fazer essa infraestrutura urbana. Então, por que a gente começa a pensar disso daí também para limitar o crescimento de Sinop? Essas são as minhas referências e muito obrigado. Agora Ok, Jonathan. Passou um pouquinho, mas não tem problema, tá? Foi bem pouco. Acho que está bem apresentado aí. A gente tem, por costume, abrir primeiro para as considerações do nosso membro externo, dessa contribuição externa, a Gisele, Tony, tá? Como nossa colaboradora aqui da pós, tá? Ok. E, assim, apesar dela ser mulher, eu estou passando para você por isso, não é deselegância da minha parte, tá? Não é... Deixa eu explicar, porque, o João tá, né? As mulheres primeiro, eu sei, mas é nesse sentido que a gente fala. Olha, você fica à vontade, a gente estipula mais ou menos 10 minutos para as considerações, se precisar de mais tempo também, a gente não tem problema, tá bom? Fica à vontade. Tá certo. Vou anotar. Jonathan, parabéns pelo seu trabalho, eu achei muito pertinente, é um trabalho que tem vários desdobramentos, achei extremamente denso, ele é muito denso, porque quando ele trata de densidades, ele desemboca em uma série de outros fatores que vão gerar essa cidade que nós temos. Um dos aspectos que eu queria elencar é principalmente quando você faz na sua base histórica, pautando principalmente na questão dos subúrbios americanos. Eu acho que ainda tem um fator muito anterior a isso, que é a cidade liberal. O liberalismo, a criação do liberalismo, onde a base econômica é o fator desencadeador da própria especulação imobiliária. Eu acho que Sinop é um salve quem puder. Quem tem mais dinheiro mora nas melhores partes da cidade. Tanto é que eu coloquei no seu trabalho as observações, nós chamamos de ilhas de burguesia. As ilhas de burguesia são os condomínios fechados, onde há vários trabalhos de pesquisadores falando sobre a negação da cidade. A elite sinopense dá as costas à cidade caótica, que ela não conserta, né? E muitos dos seus governantes, juízes, grandes pessoas economicamente abastadas moram nesses condomínios e pouco fazem pela cidade. Então, nós vemos como o evento do elemento da chamada ilha de burguesia como um fenômeno de negação da cidade oficial. Então, cria-se um espaço idílico de vida, né? E o resto da população que não pode pagar por aquele preço, ela busca se defender como pode. Então, acho um pouco isso, meio a cidade liberal mesmo, lá da criação que nós tínhamos como base Londres e Amsterdã.
Aí eu fiz essa consideração no seu trabalho. Sobre a questão também de lote típico, eu diria que o lote típico de Sinop é o lote colonial, onde ele é muito mais comprido do que largo. Aí eu coloquei até uma referência aqui para você, que é o Nestor Goulart, que a gente tem lá até essa referência na nossa bibliografia. E era interessante também só citar esses aspectos. Eu coloquei aqui, justificando, os latifundiários urbanos detêm a maioria dos terrenos próximo ao centro e também na falta de aplicação por parte do poder público municipal do Estatuto da Cidade, em seu item de criação das EIs. Lembrando, a prefeita criou as EIs, só que o que ela fez? Ela consolidou áreas que estavam com pendências fundiárias, apenas isso. Qual era o objetivo das EIs lá no Estatuto da Cidade? Eu também coloquei como observação do seu trabalho a falta de citação do Estatuto da Cidade, que é uma lei importantíssima de 2001 do Fernando Henrique, que ele vai regular exatamente a cidade. Claro que é muita coisa da Constituição de 88, muita coisa ele trouxe da Constituição de 88, mas se fala pela primeira vez na cidade como algo que deve se ter um cuidado maior, tanto é que o Ministério da Cidade foi extinto, infelizmente, porque a gente sente a falta de se ter um trabalho. A maioria, mais de 88% das pessoas hoje vivem na cidade. Estou tentando só acelerar para poder falar as minhas considerações que eu acho pertinentes. Então, as EIs, elas foram jogadas na periferia e essa regularização fundiária aplicada não vamos dizer assim, não tem um grande efeito. Por quê? O objetivo das EIs era justamente trazer o pobre para perto do centro da cidade, já que ele não pode pagar pela cidade especulativa. Falar mais um aspecto aqui que eu vi. As áreas de uso misto do miolo dos bairros acabam por refletir na falta de qualidade de vida desses bairros, gerando esvaziamento das ruas, que nós chamamos de, principalmente, ao que você fala sobre a falta de densidade, nós chamamos a criação de dormitórios. O indivíduo não vê o seu vizinho, apenas vai lá morar, por isso que isso teve um reflexo na planta baixa. Em Sinop, você olha a planta baixa, você vai ver que as pessoas voltaram para dentro da casa, porque fora dela não há nada para ser feito, não há lazer, não há o consultório médico, o dentista, nada perto, tudo você tem que usar o carro. Eu achei muito pertinente o que você falou também sobre o uso excessivo do carro. Então, eu falei também sobre uma coisa histórica que eu acho que você podia ter falado, um pouquinho sobre o Yves Blanc, quando ele fala sobre Juscelino Kubitschek, que é um dos aspectos muito grandes, principalmente, porque no Brasil, na década de 60, que foi a nossa Revolução Industrial, aconteceu com o Juscelino, chamados 50 anos em 5, ele pauta principalmente sobre o desenvolvimento da indústria automobilística. Então, ele influenciou muito, estimulou muito o indivíduo a usar o carro, porque era um produto de consumo e de status, que você colocou lá sobre o Ford. Que eu achei que isso aconteceu no Brasil também. Né? Então, é importante também citar essa questão histórica, porque vai contextualizar muita coisa. No São Paulo, isso aconteceu com o Maluf, e o Maluf incentivou muito a criação de viadutos, etc., também para aumentar a corrupção, né? Que os grandes elefantes brancos eram feitos para isso. Eu senti falta também do rodapé de página. Por exemplo, eu gosto muito, por exemplo, você fala requalificação, especulação imobiliária, etc. Isso é interessante, ter um rodapé de página para esclarecer a pessoa leiga, porque o objetivo também do trabalho científico é a socialização do conhecimento. Então, isso faz com que a sua mãe ou uma pessoa possa ler e entender o que você quer dizer. Então, eu achei que ficou só um pouco restrito a meio acadêmico, entendeu? Eu sempre tenho isso na minha cabeça de que o objetivo do trabalho científico também é informar as pessoas, não só do meio, né, a que se pertence o assunto. Já estou terminando. Vamos ver aqui. Aí tem algumas coisas de português, pouca coisa. Já errei. Já achei uns 5 já. Estava arrumando já. É besteira. Eu vi, por exemplo, eu trabalho muito quando eu defendi os alunos com alguns autores em torno de 400 a 450 habitantes por hectare. E por que isso? Porque eu tenho verticalização. Então, eu tenho o produto formatado, onde eu vou trabalhar a casa unidomiciliar, mas também eu tenho o efeito do edifício.
de 8 pavimentos ou mais. Com que objetivo? De trazer maior adensamento e aí justificar a presença do comércio, do serviço, etc. Deixa eu colocar mais alguma coisinha. Aí eu coloquei esses elementos. Tem uns espaços aqui flagrados. Por exemplo, você falou aqui da crise da madeira, eu botei, seria interessante botar um rodapé e falar sobre a Operação Arco de Fogo, que foi, citar isso aí, e a pessoa vai lá e busca, se ela quiser mais, né, trabalhar um pouco mais. Falando sobre a questão da rede de esgoto, em Sinop foi instalada 20% apenas, pelo menos até o dado que eu tinha, né, uns 20% de esgotamento com um coletor público de esgoto, né. Você falou um pouquinho falar um pouquinho mais sobre mobilidade urbana. Você falou também na sua tabela sobre veículos. Eu acho que a minha envolve motocicletas também, não só carros, tá? Então, os dados que eu tinha envolviam motocicletas. Então, veículos automotores envolvendo automóveis e motocicletas. Tá envolvido tudo. Do IBGE tem caminhão, moto, carro, tá tudo junto. Né? Não, ele coloca separado de cada um, mas o total que eu passei realmente é o total de todos esses juntos, tá? Certo. Contextualização, falar um pouquinho sobre o estatuto. Basicamente, isso aí. O restante, eu botei aqui, por exemplo, a urbanização, o custo por 75 habitantes por hectare é de $250 mil, que dá em torno de 3.334 per capita, ou por cabeça, né? Então, quando eu aumento a densidade, quando eu vou, por exemplo, para 600 habitantes por hectare, o custo total do investimento é $320 mil. O que acontece é que acaba sendo 533 por cabeça. Então, baixa aí por cabeça, consideravelmente. Então, um dos aspectos realmente é que a gente consegue comprovar de quanto maior o adensamento, menor o custo da infraestrutura. Então, essa relação a gente coloca em dólar, né, porque ainda está baseado nessas questões inflacionárias, né, mas o ideal deve ser acima de 400 habitantes, eu tinha falado, poderia ter citado mais o urbanismo brasileiro e a razão de suas mazelas atuais na contextualização histórica. Mas parabéns, viu, Jonathan? Eu gostaria muito se você pudesse, né, expandir isso aí, esse trabalho, porque tem muita coisa interessante. É preciso produzir muita coisa sobre Sinop, porque está acontecendo no momento, né, e precisa ser mensurado. Agradeço o convite. Obrigado. Ok, Tony. Excelente. Estou de pleno acordo. Eu acho que é isso mesmo. Deixa eu só falar uma coisa que eu esqueci, só um pontinho. Direito de pré-pensão. Direito de preferência também em relação ao uso do solo urbano no miolo, e isso não foi usado no Sinop, que é uma coisa muito importante do Estatuto da Cidade. Com certeza. Eu só vou sugerir para o Jonathan, né, que nós utilizemos todas as considerações do Tony, como ele falou, para expandir o trabalho, mas aí explicando, Tony, que a gente, como tem um artigo científico, inclusive o Jonathan já extrapolou o número de páginas, a gente precisou limitar o trabalho. Concordo com você. Sempre. Eu vou sugerir que a gente faça, inclusive com o apoio do Tony, conhece bem a realidade de Sinop, um outro artigo cujo objetivo seria explicar as razões da baixa densidade de Sinop. Como que a gente chegou nessa baixíssima densidade? Porque aqui no trabalho do Jonathan, a gente só conseguiu chegar... A nosso escopo foi bem claro. Olha, nós precisamos saber se é de fato baixa e quanto baixa é. E nós chegamos em 20, 24 habitantes por hectare. Quer dizer, é nada. É baixíssima, é irrisória, é insustentável. Era esse nosso escopo. De Recife está próximo de Hong Kong. Isso, em alguns lugares. O quadrado. Beleza? Só dando para a gente poder depois aproveitar melhor o Tony. Vou passar para a Gisele agora, para a Gisele fazer as suas considerações aí, Gisele. Fica à vontade. Então, Jonathan, muito bom o seu trabalho. Assim, a abordagem dele é essencial, né? Essa configuração de Sinop, ela é bastante controversa, né? E aí
Eu ia trabalhar num aspecto que eu acho que o João acabou de esclarecer, né, que eu ia justamente falar como que seria muito importante a gente explicar por que há essa necessidade de expansão e não do adensamento no perímetro original da cidade, da casinha, né? Então, a gente sabe que os maiores vazios estão ali na parte que é de retenção imobiliária da própria colonizadora, né? Então, isso é o fator mais preponderante dessa necessidade de dispersão de Sinop. Isso fez com que explodisse o valor da terra, né, no centro, onde existem os maiores equipamentos, os melhores, na verdade, o adensamento, a concentração, né, dos equipamentos públicos, de uso público. Então, se fizesse esse levantamento, já existe, acho que o João mesmo tem um mapa, né, de uso e ocupação do solo, fica visível que essa concentração dos equipamentos públicos, de uso público, estão nessa mancha original da cidade, né, que é natural em todas as cidades, que a parte central ou a parte original da cidade tenha maiores concentrações, né? Mas aí ele esclareceu que vocês escolheram um momento de trabalhar aí, de analisar, né? Porque senão ia ficar muito extenso. Mas isso é primordial, né? Que a gente analise o porquê que está havendo essa expansão, né? Isso é um processo histórico e se junta aí ao que o Tony falou, né? Em relação à questão do liberalismo, né? Então, que forçou essa expansão que o Nestor mesmo fala, essa dispersão que o Nestor aponta nos trabalhos dele, em função, inclusive, da facilidade de acesso aos caminhões, aos automóveis, das fábricas, né, americanas que tinham no Brasil, né, até o rodoviarismo, em função da produção americana de caminhões, né, que o Brasil sempre foi um importador de vários objetos aí americanos. Então tem toda uma função aí na verdade, dessa história um pouco mais aprofundada aí, que caracteriza a nossa formação das cidades, né? Até o surgimento da 163 tem a ver com tudo isso, né? E consequentemente, o nascimento aí de Sinop. Tem todo um processo, né? Que é menos factual e mais estrutural, assim, né? Das questões políticas. Mas aí ficou claro, né, que vocês trabalharam com a questão de densidade, né, menos com a formação e com esse processo histórico que culminou em tudo isso, né, porque tem aí um processo histórico, mas não tem essa especificação, esse esclarecimento, né, não mostra aí, cadê os vazios urbanos da casinha? Porque seria... eu acho que é possível a gente pegar grande parte, pelo menos da parte de habitação social, e transferir para os vazios urbanos da parte consolidada ali da casinha. Eu acho que ela supriria, os vazios urbanos supririam todas essas ocupações que são de interesse social e que o Estatuto da Cidade vem justamente para tentar reverter, né, essa questão de vazios urbanos, né? Então, a maior ocupação aí do Estatuto da Cidade é justamente isso. A maioria dos instrumentos, né, não só o parcelamento compulsório, o direito de preempção, o IPTU progressivo, consórcio imobiliário, todos são instrumentos que vêm em função dessa não ocupação das áreas consolidadas, servidas de infraestrutura, né? Então, repetindo, né, o que o Tony falou, eu senti falta também já que você decidiu oferecer alguns instrumentos para amenizar essa questão da dispersão urbana, seria importante que você incluísse mais esses outros que são muito importantes, né, para suprir essa característica da cidade, que sem dúvida é uma cidade extremamente dispersa, gritante, assim, né? É visual, que a gente
É que eu fiz um levantamento, Gisele, com esses mais voltado a realmente esse livro Davis e Ascioli. Eu só citei uma vez o Estatuto da Cidade, mas eu devia ter posto os dois, né? Assim, que seriam mais itens para ser defendidos. E realmente eu usei mais o que eles julgavam de ideal para aumentar o adensamento da cidade. Mas daí eu corrijo essas questões aqui. Por isso que eu estou anotando tudo aqui. Eu acho que ficaria mais rico aí o seu trabalho, né? Já que você apontou 2 instrumentos, que apontassem os demais também, que eles são seriam eficientes. E cadê o plano diretor de Sinop? Você não falou nada, né, do plano diretor, que ele já, eu não sei em que pé que está esse plano diretor, porque ele estava ainda para ser aprovado, né? Acho que ele ficou tramitando até hoje, não sei se ele está aprovado ou não. Mas o plano diretor... O que eu sei é que o plano diretor foi aprovado, mas os seus complementares, os seus filhotes, como foi o Código de Obras está terminando agora, e alguns outros, e que ficaram suspensos. Então, falta a terminação disso. Que são esses códigos que regula, que põe o dedo na ferida, né, e mensura. Isso está faltando ainda. Mas é justamente uma falta disso, né, para poder não legislar. O plano diretor, ele normalmente contempla todos esses instrumentos, então teria a obrigação, né, de colocar em uso aí todos esses instrumentos que amenizaria esse impacto tão grande da cidade, né? Mas eu achei assim, o seu mapeamento, as suas análises estão muito boas, né? Só precisaria complementar, mesmo que fosse só citando, por motivos históricos, a cidade não tem um adensamento, ou por motivos, sei lá quais, não tem um adensamento da parte consolidada, e a cidade começou a se expandir, né? Então, todos excluindo os condomínios de origem privada, né, que tem um outro caráter urbano aí, mas os condomínios, as habitações de interesse social, né, as habitações sociais, essas que estão também, né, fragmentando a cidade, então ela precisa desse apoio, né, dos instrumentos aí para falar que isso colaboraria, né, para ficar menos insustentável a cidade, porque com certeza é uma cidade caótica nesse sentido, né? Uma cidade jovem que já sofre desses problemas das cidades muito mais consolidadas há muito mais tempo, né? Então, isso seria injustificável, né? E números dos elementos que você apontou, de infraestrutura, como que uma cidade que acabou de surgir não tem esgoto, né? Tem elementos básicos, que eu também me surpreendi quando vim para Mato Grosso, né, porque de onde eu vim, as fossas são mais de origem rural, né, não tem, assim, a parte urbana, eu nunca tinha ouvido falar de fossa, mesmo na periferia, né, servido de esgotamento sanitário. Então, é bastante assim, expressivo, né, essa falta de infraestrutura, né, e da necessidade aí de melhorar isso daí. Eu fiquei curiosa, nesse mapa que você apresentou aqui, eu não estou conseguindo enxergar muito bem, mas o do original do engenheiro Roberto Brandão, eu fiz uma entrevista com o engenheiro, e ele se baseou, o projeto original, todo esse eixo central, que hoje tem aquelas... Não sei se vocês conheceram aí, acho que sim, né? Aquele miolinho que tem um espaço verde no meio da quadra, assim, que eu acho fantástico. Que tem a casa tem um fundo para uma rua e a frente para outra. Eu sei aquelas ruas que tem as vielas, que tudo circular, tem uma pracinha. Tem uma pracinha no centro, eu acho aquilo fantástico. E essa era a proposta do Brandão, que ele se baseou no plano de Cerdá, porque eu fui até Curitiba para conversar com ele, e ele me contou toda a história. Ele tinha lá os livros do Cerdá, uma pessoa assim
fantástico, né? Ele acho que não deve estar mais vivo, porque ele já tinha 90 anos quando eu fui, lúcido, e contou toda a história da formação de Sinop, dessa construção da cidade, tudo, foi fantástico. E é muito interessante que a própria colonizadora, ela rompeu com esse desenho da cidade, que é uma cidade mais voltada para essas questões que a gente fala agora, né, de espaços públicos, de Jane Jacobs, de Yangel, né, que conseguem as cidades mais aprazíveis, dinâmicas aí, e trouxe uma outra configuração aí de cidade, né? Acho até que caberia aí uma citação do Cerdá, não só porque ele se baseou, mas porque foi o primeiro momento que se discutiu o urbanismo enquanto urbanismo mesmo. Você fala que as cidades, elas se originaram por arquitetos, que os arquitetos não tinham muita presença assim, nas discussões de cidade, né? Então, foi o primeiro momento aí o Cerdá, que aí você fala de Hauser, e o... Eles fizeram, e o Cerdá e o Hausmann, que eles fizeram os planejamentos lá de Paris e Barcelona. Mas eu cito um tópico só para mostrar que eles começaram a pensar de uma outra forma. Tá. Mas eu não sabia. Aí você falou de Corbusier, tudo, né? Então, bom, tudo bem, é só porque eu lembrei, eu vi aí o engenheiro Brandão e ele era um admirador aí do Cerdá, né? E o projeto original dele foi baseado no plano de Cerdá para Barcelona. Eu fiz umas anotações no seu texto, assim, muito levezinhas, assim, depois, se vocês quiserem, eu passo, mas é pouca coisa, né, a título, assim, de contribuição textual, assim, e deixar o texto mais fluido em alguns momentos que ele para e fala de um outro assunto sem muita conexão, mas é coisa bem simples, né, que só no sentido de enriquecer seu texto aí, né? E eu vi um problema de uma citação, porque eu fui lá, Vitrúvios 2008, falei, nossa, onde que ele foi tirar o Vitrúvio daí? Mas aí era a revista. Então, só que aí você tem que pôr o autor da revista, do artigo do Vitrúvios, né? Aí você põe o autor, o nome do artigo e põe que ele está na revista número tal, da data tal, né? Você dá uma cuidada aí, que é uma questão metodológica importante aí. Com certeza, a questão da bibliografia mesmo de site ainda fica meio confuso. Peço desculpa, mas é bom, a ponta a gente tem agora a gente tem muitas coisas, tem agora como citar YouTube, conferências da web, então a gente tem uma novidade muito grande, né, de fontes, então realmente às vezes a gente precisa estar recorrendo aí às atualizações, né. A Érica passou no módulo para nós de metodologia, só que o problema da extensão foi a questão do levantamento do loteamento. Eu falei que eu xingava o João todo final de semana, porque eu passava o sábado e domingo pegando loteamento e abre, e aí não tem rua, aí não tem asfalto, aí você vai e fica doido. Essa é a verdade. E fazendo outra pós, em pandemia, você dá aula online presencial. Eu tô morto, mas... É verdade, a gente teve uns momentos difíceis aí mesmo. Mas achei muito importante o seu trabalho e parabéns você, o João, e esses ajustes aí, que eu acho que são mínimos, mas são importantes, né, para você ter um bom trabalho, e acho que ele dá muitos desdobramentos, né, com muitos enfoques, porque é gritante essa percepção aí da cidade em relação à dispersão urbana, né, e com certeza é o maior problema que nós temos. Aí eu queria só fazer uma pergunta aí para a banca, para todo mundo, né? Porque dentro o Estatuto da Cidade já tem uma idade avançada, né? Os planos diretores já estão na sua revisão, já passou pela primeira revisão, daqui a pouco já está na segunda revisão, e a gente não viu a implementação de grande parte desses instrumentos, né? Então, a cidade, e Sinop é muito, muito visível, né? Que esse tipo
construção de cidade que a gente gostaria de ter, das cidades mais adensadas, ela está longe de concretização. Então, o que fazer, né, para resolver isso? O que você acha, Jonathan? Eu vou te falar da minha experiência profissional trabalhando na prefeitura de Arapongas por 2 anos. Eu aprendi a fazer projeto de loteamento em 2008, onde o dono da loteadora chegava para mim, eu quero o máximo de lotes possíveis. E por que eu vejo ligado essa questão tão próxima das prefeituras, eles atenderem, vamos abrir loteamento. Porque todo loteamento que nós aprovávamos, 2, 3, 4 lotes, era do pessoal do de lá, não tinha erro. Teve uma cidade do lado, Pitangueiras, que eu lembro, o cara perdeu 10% do lote, 10% do loteamento tinha que entrar para ele. Era isso que eu queria. Para mim, basicamente, era isso. Vamos construir mais, eu ganho alguma coisa. Isso eu participei ativamente. Posso falar, não posso dar dados concretos, mas a gente estava... Então, mas aí como que a gente poderia, né, reverter isso, ou então amenizar isso? Eu acho que a gente tem que estar nesses lugares, né? Então, acho que a universidade é responsável por isso, de disseminar essas ideias, né, de como que é a melhor cidade, mas eu acho que a gente tem que atuar no campo político, mas não político partidário, nada disso, mas a gente tem que participar da cidade, então, dos conselhos, vamos fazer plano diretor, vamos lá, vamos batalhar, vamos discutir lá na plateia mesmo, né? Então, porque a legislação está aí bonita, o Estatuto da Cidade está muito bem definido para que a gente amenize isso nas cidades, né? Mas a política, assim, as questões administrativas estão barrando isso. Então, ou a gente cria uma nova vertente aí de cidade baseado na dispersão, não sei como, ou a gente tem que batalhar pela implementação desses instrumentos, porque não é possível do jeito que está, não é possível. Eu vejo a minha questão da minha formação, foi lá em Londrina. Então, nós tínhamos essa vertente, geralmente, de arquitetura mais voltada ao arquiteto, construção residencial, que eu sempre fui, até quando eu cheguei para o João, falei, eu nunca achei que na vida que eu fosse gostar de interessar em cidades. Nunca. Essa é a verdade, que eu ia pensar em planejamento urbano. Tanto é que, quando eu comecei a escrever, a ler, o João falou, esses 5 livros, que eu queria falar realmente da questão do Yangel, né? Como que a gente poderia fazer para melhorar aquilo lá? Só que ele, não, você tem que mostrar que está crescendo, você tem que mostrar. Aí ele até queria que eu mostrasse economicamente, financeiramente, o que estava acontecendo. Só que eu fui na prefeitura, existe o site da Portal da Transparência de Sinop, para saber quanto que eles gastam em infraestrutura, quanto que é a manutenção da pavimentação asfáltica, para provar para eles que eles, vocês estão gastando muito, está aumentando mais, só vai aumentar. Teoricamente vão vir mais impostos para nós. E eles não me passaram, falaram, o portal de transparência não funciona, não me entregaram esses dados, só que eu queria mais, eu sempre voltado mais nessa questão de humanas do que exatas. O João deu risada na hora que eu falei assim, eu nunca fiz um gráfico. Ele falou, como que você nunca fez um gráfico? Eu falei, minha faculdade não tinha. Nós pensávamos numa cidade, a parte de urbanismo, eu falava, eu empurro, né? Eu ia bem, mas não gostava. A única coisa que eu tinha aprendido a fazer era sobre análise comportamental. Começar a estudar as pessoas, o que elas estão fazendo, se aquilo é bom, é ruim ou não. Só que a questão da pós me mudou muito a cabeça. Porque eu dou aula de paisagismo que criou a disciplina de urbanismo. Então, como que eu posso falar para os meus alunos a importância da cidade dentro da minha disciplina? Eu, como professor, se eu não fizer, realmente, o que eles vão fazer? Eles vão pensar, eu quero lucro, eu sou hipócrita do lado, porque, teoricamente, eu vivo de muito mais do profissional arquiteto do que como professor. Então, para mim, quanto mais população... Desculpa mais... o chato aí, é que eu estou na posição... coordenador do TCC e de presidente da banca, então eu preciso lembrar que a gente precisa terminar isso aqui uma hora, né? É legal a discussão, quem sou eu? Eu agradeço. Pode encerrar, João. A gente combina uma outra hora, então, quando o Tony vira Sinop, a gente toma uma cerveja aí com a Gisele e conversamos bastante sobre isso. Mas a gente precisa dar um fechamento aí, senão, vai noite adentro aí, tá bom? Desculpa eu interromper vocês. Olha só, só colocando que de fato a gente não foi para o lado da justificativa, porque eu acho que esse é um próximo
ponto, né? Então, mostrar, e é uma tarefa hercúlea de você chegar nesse indicador, porque tem loteamento que o Jonathan já colocou aí, que está só a rua aberta, não tem uma casa. Quer dizer, tem coisas que não estão registradas na prefeitura. Então, foi um levantamento grande para mostrar, olha, essa mancha urbana, a taxa de crescimento dela é algo que é espantoso, entendeu? A taxa de crescimento populacional também, mas a densidade está caindo. Peraí, nós estamos indo na direção contrária. Chegamos num índice de densidade muito pequeno. A última vez que teve densidade urbana foi em 2010 pelo IBGE, né? E com um levantamento ruim, porque o IBGE deixa, ele faz por zona, e às vezes ficava bairro, loteamento que não estava aprovado ainda na prefeitura, ou que não tinha casa, o IBGE não considerava. Então o IBGE chega no centro de Sinop e diz que tem 50, mais ou menos, habitantes por hectare. A gente sabe que a realidade não é essa. Então a gente foi, entrou dentro para provar, ó, de fato existe, a partir de agora a gente pode fazer planejamento urbano de fato, né? Diagnóstico, prognóstico e proposta. E aí nas propostas entrarem todos os instrumentos que vocês falaram. E o Jonathan não colocou todo, de fato, o livro que eu passei para ele é de 89, é antes do Estatuto da Cidade. O Ascioli e o David, eles falam de coisas anteriores ainda, né? Anterior ao Estatuto. Então, assim, concordo, mas é que não era esse o objetivo central do trabalho, de dar a solução, né? Claro, ele está apontando, ele tem que apontar as soluções, né? Mas não é discutir, inclusive, elas. Isso é um outro trabalho. Eu acho que vocês estão, de fato, certos. Eu acho que o Jonathan tem interesse de continuar, é um rapaz que, enfim, avançou bastante aí com toda a dificuldade, né? Eu falei para ele não fazer outra pós, mas ele teimou, né? Eu falei, cara, você quer abraçar o mundo, vai devagar, mas está aí encerrando. Jonathan, eu vou pedir uma licença para você rapidinho, você volta em 10 minutos contados aí no relógio, tá bom? Para essa sala, nós vamos fazer a tua avaliação agora. Tá. Beleza? Pessoal, eu não mandei a ficha para vocês, né? Mas eu vou mandar depois, vocês fazem uma análise mais criteriosa aí, pelo andar, né? Tá muito avançado aí, mas os critérios são os que vocês estão acostumados com banca de TCC, né? A gente só precisa mesmo fechar uma nota aí pro Jonathan e depois, inclusive, eu lavro a ata, porque, né? A gente ficou muito avançado no horário. Tá bom? E assim, lembrando que esse vídeo vai depois passar para os outros alunos, então eu fico meio preocupado a gente estar quebrando esses protocolos todos, porque aí desemboca nas outras bancas, entendeu? Abre prerrogativa. Então é por isso que eu tenho sido chato aí. Tá bom? Você interrompeu a gravação agora, né? Não interrompi. Vou interromper agora, neste momento, depois eu inicio de novo.